7 jogos movimentam o Brasileirão hoje, meu irmão. Já te digo que os favoritos talvez não sejam os favoritos que a gente tá acostumado, tá? Muita coisa pode mudar com as escalações que a gente vai ter hoje. Então, vamos ver os 7 favoritos pelo Brasileirão desse domingo. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. Diogo Cunha mais uma vez aqui, agora para falar de Série A. Meu irmão, esse vídeo aqui vai ter que ser compacto, porque a gente tem que falar de 7 jogos. Então você que está acostumado a ver as estatísticas dos jogos do SofaScore, hoje não vai ter, porque a gente vai falar de 7 jogos, a gente vai falar de todos. Mas o SofaScore tá sempre apoiando o canal, nosso patrocinador. Então você que quer saber as estatísticas dos times antes de apostar, você que quer saber as estatísticas dos jogadores antes de escalar no Cartola. Meu irmão, se você não tá com o SofaScore instalado, tá dando mole. Então clica no link aqui da descrição, porque você ajuda o canal e você vai se ajudar pra caramba também. Melhor aplicativo de futebol que nós temos no mercado. Vamos começar falando do meu time Fluminense Bragantino, 16 horas no Maracanã. Cara, Fluminense sem Mano Menezes, né? Obrigado, pai. Obrigado, senhor. Fluminense demitiu Mano Menezes, contratou aí Renato Gaúcho, né? Assim, Renato Gaúcho no comando, né? Uma galera me perguntou. Eu não era a favor de Renato Gaúcho, não, tá? De acordo com informações aí do Globoesporte.com, na época em que ele saiu do Flamengo, era um treinador que não dava treinos táticos, era um treinador que faltava treinos. Então, assim, cara, falta treinos, beleza, coisa dele, eu não sei o que aconteceu. Agora, a falta de treinos táticos é a coisa mais importante. O futebol de hoje em dia não tá mais pra isso não, cara. Treinador que é amiguinho, que vamos lá, vamos incentivo, não, cara. O cara tem que dar treino tático, tem que ter profundidade tática nos treinos. Não gostei da contratação de Renato Gaúcho, essa é a verdade, mas obviamente torço pra que ele dê super certo no Fluminense. Ele trouxe a única Copa do Brasil que a gente tem, ele foi vice-campeão da Libertadores. Espero que seja campeão mundial nessa temporada, né? Melhor que o Mano Menezes, ele é 10 mil vezes, tá? O Fluminense hoje pode ter Paulo Henrique Ganso relacionado, ainda não é confirmação, mas o Ganso pode ser que volte hoje ou só na próxima rodada, né? Mas o Ganso aí tá pra voltar pro Fluminense, graças a Deus, o Fluminense tem sentindo falta. O Fluminense venceu na Sul-Americana no meio de semana, desculpa. Venceu no meio de semana na Sul-Americana e deu uma aliviada na pressão, né, que vinha tendo, assim, não jogou muito bem, tal, poderia ter feito um jogo melhor, mas dominou seu adversário jogando fora de casa. O Fluminense venceu o Once Caldas, né, é um time que pode ter já mudanças, tá, no meio. Na zaga, o Freitas, por exemplo, tem jogado muito mal, pode ser que o Ignacio volte aí ao time. É um time que talvez o Bernal entre nesse meio de campo também. A gente precisa ver qual vai ser a escalação que vai entrar em campo hoje. Já o Bragantino não jogou no meio de semana e vem de um jogo de recuperação contra o Ceará, né? Começou perdendo por 2-0, mostrou muitas fragilidades, mas também depois mostrou muito poder de reação, né? É um time que ainda tem muita dificuldade mesmo em marcar transições rápidas em velocidade. Então hoje pode sofrer com Arias e Canóbio e com o Keno, talvez no segundo tempo, né? Então o Bragantino tem que ficar de olho nos velocistas do Fluminense. Cara, o Fluminense é um time que tá completamente perdido. O Bragantino não tá jogando muito bem também, é um confronto muito parelho, muito difícil da gente falar favorito, mas em casa eu dou um leve favoritismo pro Fluminense. 3 raios contra 2 do Bragantino. Próximo jogo, Galo e São Paulo, também 16 horas. O Galo que perdeu na estreia pro Grêmio, empatou no meio de semana aí na Sul-Americana em 0-0 fora de casa, perdeu muito gol nos 2 jogos, tá? Não dá pra dizer que não merecia perder, tá? Mas perdeu muito gol, o Rony principalmente, na Sul-Americana. Jogou na altitude, mas contra um time muito fraco também não conseguiu abrir o placar, pecou muito nas finalizações. E se fizer isso hoje contra o São Paulo, meu irmão, a gente sabe que vai ter muita dificuldade. A gente espera de uma estreia do Galo, né, jogando em casa, que ele vá pra cima do São Paulo, embora seja um jogo gigante do nosso Brasil, né? Já o São Paulo teve um péssimo empate diante do Sport na estreia. Parecia que os jogadores estavam focados na Libertadores, né? Porque o Oscar voltou, o Zubeldia treinou muito pressionado na Libertadores e venceu o Tajeres fora de casa lá na Argentina. Então, assim, excelente resultado, aliviou um pouco a pressão sobre o Zubeldia ali no comando do São Paulo, que não terá Lucas novamente hoje, né? Ele é dúvida, mas tá com dores no joelho a semana inteira, não deve ir para jogo. Hoje o Oscar deve jogar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro dessa temporada. O São Paulo vem fora de casa, precisando retomar os pontos que perdeu em casa, né? Então, assim,
vai ser um jogo em que o São Paulo vai ficar um pouco mais esperando o Atlético Mineiro, acredito eu. Primeiro por jogar fora de casa, segundo por ter feito um jogo muito desgastante contra o Tadieres. Deve ser uma tática muito parecida com o que ele fez com o Tadieres, né? O São Paulo não ficou 100% lá atrás, mas ficou um pouco mais reativo nesse jogo. Para mim o Galo é favorito com 3 reais contra 2 do São Paulo. Próximo jogo, Mirassol e Fortaleza, esse jogo será às 18h30. Mirassol foi muito bem no segundo tempo contra o Cruzeiro, tá? Muito bem. Depois daquele nervosismo inicial ali, né, de tomar 2 gols, o time reagiu muito, tá? E é um time que vem de Série B, e a gente sabe que na Série B os times têm a mentalidade do quê? Não pode perder ponto em casa. E o Mirassol sabe muito bem disso, que se quiser permanecer, vai ser em casa que ele vai ter que pontuar mais. Então assim, o Mirassol não pode perder pontos em casa. Enfrenta um Fortaleza que estreou jogando a sua melhor partida da temporada, né? Venceu o Fluminense jogando muito bem. O Fortaleza que vem de péssimas partidas na temporada e surpreendeu todo mundo. Começou como líder do campeonato na primeira rodada, foi muito bem contra o Fluminense, mas aí foi jogar a Libertadores em casa contra o Racing, festa linda da torcida do Lion, e tomou-lhe um atropelo, meu irmão, do Racing, que ficou barato. Foi 3-0 pro Racing, mas no segundo tempo, meu irmão, o Fortaleza não viu a cor da bola. Poderia ter sido 6, e eu não tô exagerando. O Racing perdeu muito gol. O goleirão do Fortaleza agarrou muito também. Então assim, a gente não sabe qual Fortaleza que vai entrar em campo hoje, né? Se é o Fortaleza que jogou contra o Fluminense e jogou muito bem, ou se é o Fortaleza que entrou contra o Racing e foi rebocado, né? A gente sabe que o Racing é muito melhor que o Fluminense nesse momento, né? Então assim, tem essa disparidade de adversários. Porém, a atitude do Fortaleza diante do Racing foi diferente da atitude diante do Fluminense. Então, se entrar devagar hoje pro Mirassol, a gente viu a intensidade do Mirassol contra o Cruzeiro e a fome que esse time tem de vencer. Tá? Pra mim, o Mirassol é favorito hoje. São 3 reais pro Mirassol, 2 reais aí pro Lion. Inter e Cruzeiro também às 18h30. O Inter demonstrou um dos melhores jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Flamengo no Maracanã, um time muito coeso. O Roger fez, acho que o Roger faz o seu melhor trabalho da carreira aqui nesse momento, né? O Inter foi muito bem contra o Flamengo, poderia ter vencido aquele jogo, né? Chegou a estar vencendo por boa parte do jogo, até levar um empate com aquele gol do Léo Pereira. Jogou no meio de semana contra o Bahia na Libertadores, mas agora de volta focado ao Campeonato Brasileiro, vai ter o seu primeiro jogo em casa contra um Cruzeiro, cara, que teve um início excelente, explosivo, né? Abriu 2-0 contra o Mirassol, todo mundo falou, o Cruzeiro chegou, realmente o Leonardo Jardim já treinou esse mês aí, acertou o Cruzeiro, mas aí depois voltou a ser aquele Cruzeiro do primeiro trimestre que sofreu demais, cedeu um pênalti, cedeu um gol, quase levou um empate do Mirassol no segundo tempo, foi pior que o Mirassol no segundo tempo. Então assim, o Cruzeiro é um time que ainda está em construção e é um time que oscila não só na temporada, mas dentro das partidas ainda. Ainda não é um time pronto, longe disso. Então, se não mantiver uma atuação linear hoje diante do Internacional, vai ter extrema dificuldade, tá? Então assim, perdeu na Sul-Americana para um time fraquíssimo jogando na Argentina, né? União Santa Fé, jogando mal, tá? No meio de semana pela Sul-Americana, foi terça-feira esse jogo. E hoje vai enfrentar um time que é centenas de vezes mais forte que o União Santa Fé, que é o Inter. Então assim, o Cruzeiro tem que abrir o olho para não perder esse jogo muito cedo. Se o Cruzeiro conseguir estabelecer ali um primeiro tempo competitivo, pode até beliscar no segundo tempo, porque tecnicamente tem jogadores para isso, né? Um Gabigol, um Dudu, um Matheus Pereira, que tá de volta ao time titular aí. Então vamos ver como é que vai ser, mas para mim o Inter é favorito com 3 reais contra 2. Teremos ainda Vitória e Flamengo às 18h30. O Vitória que fez, acho que a pior, né, demonstração de futebol da primeira rodada junto com o Fluminense. Fluminense e Vitória jogaram muito mal, foram os piores times da primeira rodada. O Vitória foi um time que foi inoperante no ataque, não deu nenhuma dificuldade para o Juventude na estreia, e na defesa falhou muito, né? Tomou 2 gols ali de falhas na sua defesa para o Juventude e estreou na Sul-Americana, que é a competição dos olhos da princesa ali no Vitória, né? Tá todo mundo muito feliz de disputar essa competição internacional. Arrancou o empatezinho com gol de pênalti do Mateuzinho ali na reta final do jogo, quase perdeu para a Universidade Católica, né, do Equador. Não jogou bem mais uma vez, tá? Vitória não jogou bem mais uma vez, jogou um pouco melhor, né? Jogou no Barradão, que é onde vai ser esse jogo de hoje, mas o Vitória ainda tá numa crise técnica braba. Parece que o time perdeu aquela confiança do início da temporada e precisa retomar isso e já vai encarar logo um Flamengo, né? Um Flamengo que teve um início frustrante de Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo achando que o Flamengo era o melhor time do Brasil
e não conseguiu ser dominante jogando em pleno Maracanã contra o Internacional, que é um possível rival na mesma faixa do Flamengo, aí briga por G4 e título, né? Então o Flamengo não conseguiu ser dominante naquele jogo. Wesley e Plata, que não jogaram no meio de semana pela Libertadores, devem voltar ao time hoje, eles foram poupados da Libertadores. O Gerson, que deve seguir fora, então assim, é um desfalque importante. Danilo e Arrascaeta também, o zagueiro e o meia, tem lesões na coxa e seguem no departamento médico, não vão jogar hoje também. É aquilo, né? O elenco do Flamengo chega mais uma vez super desgastado no Campeonato Brasileiro depois de dar a vida no Campeonato Carioca. É a escolha que a diretoria do Flamengo faz ano após ano. Ganhar o Campeonato Carioca dando a vida com uma intensidade absurda, estoura todo mundo quando chega em Libertadores e Brasileiro tá com o elenco completamente desfalcado. É o que tá acontecendo de novo. Mas ainda assim o time do Flamengo tecnicamente, o elenco é muito bom, né? Vai com um time forte hoje pra mim. São R$3 pro Flamengo, R$2 pro Vitória. A fase do Vitória tá muito ruim. Vou lembrar você, cara, se você vai a algum jogo do Brasileiro hoje, filma a festa da sua torcida ou tira uma foto, posta nos stories do seu Instagram e marca o Torcedorismo. Link do Instagram tá na descrição, é esse Instagram aqui, pra você marcar a gente lá nos stories pra gente poder repostar todas as torcidas pelo Brasil e você vai aparecer lá no Torcedorismo também, tá? Sport e Palmeiras às 18h30, grande estreia do Sport contra o São Paulo, tá? Essa é a verdade, conseguiu um empate no Morumbi, né, e jogando bem, poderia até ter vencido o jogo em alguns momentos, teve menos chances do que o São Paulo, mas o Sport jogou muito bem e já tem outra pedreira pela frente hoje, o Palmeiras, né, o Sport que vem de uma final de campeonato, né, ele enfrentou o Retrô, tinha vencido o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, foi para os pênaltis e foi campeão nos pênaltis, então o Sport se sagrou campeão no meio de semana e vem de uma final que foi muito desgastante. O Sport teve que correr muito nessa final, marcar muito. Isso não é muito bom, porém o Palmeiras também vem de um desgaste muito grande, né? Então é aquilo que eu falei, talvez o Palmeiras fosse o favorito óbvio, né? Eu falei isso no início do vídeo, mas o Palmeiras vem de final de Campeonato Paulista, depois jogou contra o Botafogo, um jogo super intenso, aí viajou pro Peru para jogar Libertadores. Tem jogadores muito desgastados, né? O Gustavo Gomes voltou na Libertadores. O Rafael Veiga não jogou, deve voltar a jogar hoje. O Paulinho tá em vias de voltar a jogar futebol, então assim, o Palmeiras talvez tenha que poupar alguns jogadores hoje, né? Não vai poupar o time, não vai de time reserva, não é isso que eu tô falando, mas pode poupar uma peça ou outra ali mais desgastada e isso pode ser bom pro Sport, né? Jogar contra o Sport fora de casa é muito difícil, ainda mais sem a sua força máxima. O Sport é um time que eu vou dar um voto de confiança, cara, um time que tá jogando muito bem. Vou dar R$3 pro Sport, 2 pro Palmeiras. Eu acho que o Sport é levemente favorito para esse jogo de hoje. O Palmeiras vem numa batida muito forte, né? Santos e Bahia às 20 horas, cara. Santos foi muito mal na estreia também. Acho que só foi melhor que o Fluminense e Vitória. Jogou contra o Vasco em São Januário e fez um jogo assim tenebroso. Descansou no meio de semana, não teve competições. Não terá Neymar ainda nesse jogo contra o Bahia. Ele só vai voltar contra o Fluminense. Então o Santos precisando demonstrar a evolução, tá? O Caixinha não tá conseguindo evoluir esse time rodada após rodada. Vamos ver que se com mais uma semana de treino o Santos melhora. O Bahia, que teve um empate muito amargo na estreia contra o Corinthians, né? Tomou gol na reta, lá no 44 do segundo tempo, se não me engano 47, acho que já foi nos acréscimos, enfim, foi 44, né? O Bahia teve esse empate frustrante, vai ter que recuperar pontos fora de casa, porque o Bahia entra nesse campeonato, cara, mirando G6 ali, Libertadores de novo. Montou um elenco para isso, tem um elenco para isso, tem um técnico para isso, então o elenco é muito forte. O Bahia a gente espera mais. Não vai ter o Everton Ribeiro hoje, que foi expulso de bobeira na primeira rodada, né? É um time que sente muito com a falta de Everton Ribeiro. O Bahia, no meio de semana, jogou na quinta-feira contra o Inter pela Libertadores, mas não viajou, o jogo foi em casa, então foi um jogo desgastante, mas não tem o desgaste da viagem também, né? Apesar de ter jogado e o Santos não ter jogado, mas pelo menos o Bahia não viajou. Pra esse jogo de hoje, cara, eu vejo o Bahia na frente do Santos, é um time que é mais bem treinado, é um time que sabe mais o que fazer, tem mais opções no banco de reservas caso precise mudar o jogo. São R$3 pro Bahia, R$2 apenas pro Santos. Você concorda comigo ou não? Comenta aqui embaixo aonde você discorda, aonde você concorda, os seus palpites pra rodada também, não vai fugir dessa não. Se inscreve no canal, meu irmão, ativa o sininho, porque hoje, 21 horas, vai ter live aqui no canal. Então vai lá, vamos participar dessa live comigo pra gente fazer aí esse pós-jogo do campeonato, pós-rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra hoje. Vai lá na nossa Liga do Cartola também pra participar, link tá tudo na descrição. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!